Olá, boa noite a todos. Graça e a paz, igreja. Estamos em mais esta noite, dando início ao culto ao nosso Deus, numa transmissão ao vivo pelo Facebook. Hoje, dia 24 de fevereiro, são 20 horas e 5 minutos. Estamos transmitindo ao vivo e gravando para posteriormente também deixarmos no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Estejam todos no desejo, na ânsia de adorar, servir, cultuar ao nosso Deus. Para isso que estamos aqui hoje. Eu tenho alguns irmãos em vista e saudando também os irmãos, irmão Carlos, irmã Zezé, a Maricélia, a irmã Jandira, irmão Taveira, irmã Sandra, irmã Maíra, Sérgio, Rodolfo, Dilza, Marinha, são os irmãos que eu visualizo por aqui. Todos vocês sejam bem-vindos e aqueles que estão com vocês também estenda a nossa saudação a cada um que esteja no lar ou no ambiente que você está aí também. Lembrando sempre, estando em casa ou estando em outro ambiente, deixe os demais que estiverem com você ciente que você está num momento restrito de adoração e de culto a Deus. É importante que a sua atenção, o seu foco esteja voltado para Deus, para o Senhor, tá certo? Assim, o meu como também o seu por aí, tá bom? Irmã Severina, também vejo por aqui. Um abraço a todos. Meus irmãos, vamos falar com Deus, vamos iniciar orando, vamos orar juntos. Querido Deus, Pai eterno, cremos em Ti, nos rendemos diante do Senhor. Neste tempo, nesta hora, nos colocamos na Tua presença, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, toda a Tua majestade. Sabemos que é Deus poderoso. Pai, muito obrigado. Apesar de toda a Sua grandeza, de tudo que é, o Senhor ainda se importa conosco e nos concedeu o privilégio. Trabalhou por isso, para que pudéssemos estar diante da Tua presença. Nós, pecadores, nós que muitas vezes o rejeitamos, mas pelo Teu Filho, o Senhor o entregou, para que pudéssemos ser justificados, santificados pelo Teu Espírito, para que pudéssemos retornar diante do Senhor e viver em comunhão contigo. Agora eu peço, Pai, perdão pelos meus pecados. Sê com os meus irmãos também. Agradeço por toda a tua graça, agradeço por todos os teus benefícios, por tudo que tem feito em nós, por meio de nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Obrigado pelo teu cuidado e principalmente pelo teu imenso amor. Senhor, fale conosco nesta noite, que a tua palavra seja transmitida de forma diligente, que produza o efeito desejado para a honra e glória do teu santo e querido nome. Por favor, Deus, continue a atuar sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, também, ó Pai, em outras situações, crises, dificuldades que até mesmo desconheçamos, que o Senhor esteja à frente, ajudando o teu povo, ó Pai, a lidar com cada uma das dificuldades nesta vida. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado por nos receber. Louvo, agradeço, oro em o nome do Senhor Jesus Cristo por mim e pelos meus irmãos. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus, já lembrando que é importante você compartilhar aí o seu motivo de oração, tá? Então, coloca aí pra gente. Tenho incentivado também aqueles que aniversariam para que possa agradecer e nós queremos agradecer contigo, queremos louvar pelo seu aniversário, pelo seu relacionamento, enfim. Compartilhe conosco, né? No final nós vamos juntos orar uns pelos outros também. Os cânticos para este início de louvor. Temos aqui Ao que é digno, é o nome do cântico, e sabemos que o único digno de todo o nosso louvor é o Senhor, é Deus. Somente a Ele deve ser rendido
todas as nossas ações de graças, todo o nosso louvor, a nossa adoração. No segundo cântico, nós vamos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez alguns ainda tenham dificuldade de poder chegar nisso, mas louve, cante, e que isso já seja expresso um desejo do seu coração, caso não seja toda a sua casa que sirva ao Senhor, mas expresse isso, desejando. E se você que já tem a sua casa servindo ao Senhor, cante também agradecendo por isso estar acontecendo na sua vida. São com esses dois louvores que nós vamos adorar neste momento. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para louvar e adorar a Deus, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E é isso que estaremos declarando nesse momento de louvor. Que você possa ficar à vontade, possa levantar suas mãos para adorar a Deus, que você possa se entregar nesse momento e que todos nós possamos fazer o nosso melhor para Deus. Amém? Te convido, vamos louvar. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus, continuando louvando. Convida todos que estão ao seu redor, vamos se juntar e que possamos cantar Minha Casa e Eu Serviremos a Deus. Amém? Nesse momento tão especial. Vamos louvar então. Minha casa
Deus. Amém. Glória a Deus. Nossas casas literalmente servindo ao Senhor em casa e os nossos lares, a nossa família servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, né? Para a nossa família também. Meus irmãos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Êxodo. Estamos no capítulo 9. Então, quero pedir a você que esteja com a sua Bíblia aí também aberta no texto de Êxodo, capítulo 9. Nós vamos seguir a partir do versículo 13, ok? Antes, aquela pincelada, aquele resumo do que nós falamos aqui na quarta-feira passada, né? Então, já entramos no 9 na quarta passada, até acreditei que chegaria até o versículo 20, mas não foi possível. Nós vimos a quinta praga, a morte dos rebanhos, e também a sexta praga, as feridas que brotaram como úlceras nos egípcios, né? Essas duas pragas têm relatos menores do que essa praga que veremos hoje, que é a praga do granizo, né? A sétima praga, a gente tem no versículo 13 até o versículo 35, as outras duas juntas não tem o número de versículos, né, que terá essa sétima praga. Na quarta-feira passada, um foco que demos aqui, quando estudamos esse texto, uma das aplicações, é atentar aos detalhes de Deus, principalmente quando Deus ordena. Então, eu falei ali, principalmente observando a sexta praga, versículo 8 e 9, em que Moisés e Arão obedecem a Deus exatamente nos detalhes. Então, Deus pedia para que Arão erguesse a vara, para que tocasse o mar, para que tocasse a terra, e Arão obedecia. Nessa ocasião, na sexta praga, a ordem foi dada aos dois, mas quem agiu, quem jogou as cinzas para o alto foi Moisés, né? Então a gente está sempre observando ali eles obedecendo a Deus em tudo e com os detalhes. Até mencionei que lá na frente, depois, eles vão esquecer um pouco disso, vão desobedecer exatamente nos detalhes, no episódio da rocha, e aí eles deixam de entrar na Terra Prometida também por isso. Falei também que a derrota do faraó, ela está sendo aplicada por Deus cada vez mais ou gradualmente, né? Deus tem o tempo para tudo, tudo no tempo certo. Alguns poderiam esperar que Deus simplesmente já terminasse logo com o faraó e acabasse com tudo aquilo logo, mas Deus sabe o que faz. Ele tem a sua soberania e ele vai aplicando as derrotas ao faraó naquilo que ele acreditava, em cima dos seus deuses. Isso estamos observando aqui já na sétima praga. Bem, vamos à leitura do versículo 13, Êxodo capítulo 9, versículo 13, e vamos dar sequência então, ok? Diz a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Deixe meu povo ir, para que me preste culto. Novamente, Deus pede para Moisés para que ele levante cedo. A ação, o propósito de Deus, exige ali essa atenção, esse cuidado do Moisés para cumprir com o seu compromisso. Eu imagino o Moisés indo dormir e já tendo essa nova missão em mente, sabendo que agirá como mensageiro do Senhor, né? Então, versículo 13 é um pedido de Deus, ó, levante-se logo e apresente-se ao faraó, né? Ou Deus apareceu para ele no meio da noite, ou ali no meio da madrugada, no sono, e ele já tinha isso em mente, sabendo que vai agir em nome de Deus. É uma expectativa interessante que nós vivemos. Nós temos também como viver essa mesma expectativa. Deus também já nos deixou
Algumas das suas ordens nós já sabemos quais são e precisamos simplesmente levantar e colocar em prática, começar a agir. Tem coisas a serem feitas a partir do raiar do sol, desde o momento mais cedo, mais o primeiro momento das nossas vidas, a gente já tem algo a cumprir, né? O Moisés teve essa situação, viveu então essa expectativa também. No versículo 14, Êxodo 9, 14, nós encontramos isto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Quando Deus fala enviar aqui todas as suas pragas, né? A gente fala, ué, mas ele já não estava encaminhando, já não estava enviando as pragas, né? O que quer dizer isso? Até aqui, para as execuções das pragas, a vara, como disse, foi estendida sobre rios, sobre o pó da terra, mas a partir desta praga, dessa sétima praga, ela é estendida aos céus, né? E será pedido que, através deste ato, né, tudo também muito dramatizado, as pragas vão se originar. Tá? Então, muitas das pragas que a gente já viu, elas teve origem no Nilo, no pó da terra. Agora Deus está dizendo que vai enviar essas pragas que vêm, que surgem do céu. Há pouco, na sexta praga, a gente viu que eles foram até uma fornalha, pegaram as cinzas. Quando Moisés jogou para o alto, então a praga se instalou e as feridas surgiram sobre os homens. Mas nesta não. Nesta, Deus então está pedindo para ele estender a vara para o alto. Isso vai surgir então as terríveis situações contra os egípcios. Isso nessas novas pragas, a sétima, a 8 e a nona, né? A décima vai ter a sua particularidade, a última praga não terá esse estender de vara para o alto para que isso possa acontecer, tá? Então, novamente, permanece o propósito de Deus, né? O seu imenso poder, o propósito dele simplesmente continua em ação. Ok? Vamos lá, mais um pouquinho. Agora, o versículo 15. Deixa eu colocar para vocês. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga, e teria eliminado você da terra. Então, foi como nós falamos há pouco, até mesmo no resumo, né? Deus já poderia ter terminado com tudo isso, né? Mas Deus, como disse, tem o seu propósito. Deus também precisamos considerar, lembrar que Ele é grande em misericórdia. Então, ele está agindo de acordo com aquilo que ele já tem em mente, os planos dele, que já foi manifesto, já foi colocado para Moisés, mas ele também é misericordioso. Deixa eu ler um outro texto aqui com vocês, que acho interessante compartilhar lendo esse versículo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, espera aí, 3, versículo 9. Agora sim, versículo certo. Diz Pedro: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, logicamente, é um Deus amoroso, paciente, bondoso. E aí o Pedro diz que ele não está atrasado, né? Mas ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus, tá? Não só para com o faraó, mas para com qualquer ímpio. O desejo dele é que a salvação chegue a todos, que todos creiam, né? Então, por isso, algumas vezes a gente fala, poxa, poderia já ter terminado com tudo, mas Deus sabe o que está fazendo. Um outro texto também, que é o de 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Olha só o que diz ali. 1 Timóteo 2, versículo 1 até o versículo 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações
intercessões e ações de graças por todos os homens. Não é por aquele que eu acho que devo orar, mas por todos os homens. Pelos reis, olha aí, hein? Pelos reis e por todos que exercem autoridade. Ah, mas eu não gosto daquele rei. Eu não gosto daquela autoridade. É para orar por todos, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Somos nós os beneficiados. Continuando, versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Além de nós termos o benefício, quando oramos pelas nossas autoridades, diz o texto ainda que agrada a Deus, ok? E o versículo 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como estávamos falando, ainda na leitura de Pedro, todos chegando à salvação, todos chegando ao conhecimento da verdade. Então, Deus chega para o faraó e fala para ele, olha, já poderia ter acabado com isso, né? Versículo 15, Êxodo 9, 15, já poderia ter eliminado você da terra, mas Deus não fez assim. Mas vamos voltar lá para o Êxodo 9, agora o versículo 6. Deixa eu só ajustar aqui novamente em Êxodo 9, versículo 16. Está me desobedecendo aqui hoje até. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar a você o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Meus irmãos, realmente os caminhos de Deus não são como os nossos, como já diz o profeta, né? Essa história das pragas no Egito é como aqueles filmes onde aparecem os vilões e nós ficamos torcendo para que o vilão se dê mal, que ele seja derrotado logo, né? Se dê mal não é bem a expressão, mas que ele pare logo com toda aquela maldade, que ele seja barrado, limitado, enfim. Mas ele continua apontando até a última cena e a gente fica ali acompanhando aquilo. Ontem mesmo eu estava aqui terminando de assistir uma série, né? Ontem, terça-feira, meu dia de folga, né? E aí, de repente, começou os fogos, começou os rojões, e eu falei, caramba, tem jogo hoje, né? Alguma final de campeonato, pelo menos aqui perto de casa soltaram fogos, porque foi eliminado uma participante lá do Big Brother. Quando eu fui ver, era por causa disso, tinha gente gritando na janela, né? O nome da pessoa ali, dizendo que foi embora, né? Porque estavam torcendo logo para que uma das vilãs fosse embora. Olha só como é a situação, né? Mas isso me fez rir ontem. Falei, não acredito que as pessoas estão gastando energia, tempo e agora até fogos por conta de Big Brother. Mas enfim, a gente às vezes tem essa situação de torcer para que o vilão ele seja vencido logo, né? Deus poderia ter terminado logo com o faraó, mas ele simplesmente tem um plano de proclamar o seu nome, ok? Então, o que Deus está fazendo aqui para que ele também seja conhecido. Depois, as nações por todas as partes vão conhecer Deus, o Deus que destroçou os egípcios, que levou as suas pragas até aquele povo e libertou o seu povo com forte mão. Isso foi o plano de Deus e todos os povos ficaram sabendo disso. Quando a gente vê o povo saindo pelo deserto, caminhando para ir à terra prometida, as nações ficam sabendo, ficam temerosas por aquilo que Deus faz no meio do seu povo, né? Então, isso teve ali um benefício para o próprio povo de Deus. O versículo 16, ele mais tarde é usado por Paulo, né? Ele ficou bem conhecido no livro de Romanos, quando Paulo fala sobre a soberania de Deus. Lá no capítulo 9 de Romanos, versículo 16 e 17, ele realmente apresenta o seu argumento em cima de Êxodo 9:16. Romanos 9:16 e 17. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado
em toda a terra. Então, a gente vê o conhecimento de Paulo sobre as Escrituras e citando Êxodo 9,16, né? Então, tem duas razões aqui, duas linhas. Primeira, mostrar o seu poder ao faraó. Então, o faraó vai conhecer Deus, como veio repetindo aqui, o faraó na primeira informação que Deus pede para tirar o povo do Egito, lá no capítulo 5, ele diz não conhecer Deus. Ele vai passar a conhecer Deus e o seu poder. E a segunda razão, a segunda linha, perdão, Deus ser proclamado em toda a terra. Então, isso falamos, acontece, Deus acaba sendo conhecido por todos. O Moisés vai também citar isso no seu cântico, né? Lá em Êxodo, vamos avançar um pouquinho no capítulo 15, o versículo 14 e o versículo 15, ele diz exatamente isso sobre o conhecimento, a vastidão de nações e pessoas que passam a conhecer Deus. Olha só como ele fala em seu cântico, Êxodo, capítulo 15, versículo 14. As nações ouvem e estremecem. A angústia se apodera do povo da Filistia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Então, esses inimigos de Israel acabam já tendo meia derrota só por ouvir falar dos feitos de Deus e desse povo que está avançando contra eles, né? Então, realmente, tudo que Deus planejou foi bem planejado e serviu aos seus propósitos. Bem, Êxodo capítulo 9, versículo 17. Vamos caminhar mais um pouquinho. Êxodo 19, 17. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não deixar ir. É surpreendente a insistência de Faraó. Mesmo se vendo totalmente impotente diante dos grandiosos feitos de Deus, ele ainda insiste, se coloca contra o povo de Deus, né? Deus fala isso para ele. Você ainda insiste, você continua. A gente sabe, o endurecimento de Faraó está sendo repetido muitas vezes aqui, desde o capítulo 5, né? Êxodo 9:18. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Vou ler também o 19. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. O sinal de alerta foi dado. Eles puderam, desta vez, se prevenir diante do perigo que estava por vir. Eles já conheciam o granizo, os malefícios de uma chuva de granizo, mas Deus promete enviar a pior delas, a pior tempestade que já existiu ali. Não foi por falta de aviso, só que desta vez a praga vai atingi-los e vai levá-los à morte, tá? Então a gente viu lá na praga, ou melhor, a água sendo transformada, a primeira praga, né? A água sendo transformada em sangue. Nós não temos informações de que eles morreram, mas sim os peixes ali que estavam no rio. Na praga das rãs também não temos informação de morte dos egípcios. É um incômodo terrível. Os piolhos, moscas, enfim, não teve. Quando chega na quinta praga, a morte dos rebanhos, ok? Mas não das pessoas. Aí nós temos a sexta, já começa a atingir o povo na pele, a praga das feridas, né, das úlceras. Agora aqui na do granizo, aqueles que não obedecem estão sendo levados à morte. Então Deus avisou antes, vocês precisam sair do campo, precisam se abrigar, porque vai ser uma tempestade feia, pesada, então quem não ouvir vai realmente morrer. Então nessa praga começa a ser
começa a atingir o povo mais seriamente, e talvez até por isso ela tenha aqui um texto maior, dá mais ênfase, né, nesse capítulo a esta praga, e a gente vai ver que eles já começam a olhar as coisas de um modo diferente. Bem, versículo 20, Êxodo 9, 20. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Interessante. Entre o povo egípcio já começou a surgir, já havia quem aprendeu a temer a Deus, né? Mais tarde, há um grupo de conselheiros, eles vão tentar influenciar o faraó a dar ouvidos, a obedecer ao que Deus está dizendo por meio de Moisés e Arão. Isso está lá no 10:7 de Êxodo, né? Mas eles não vão ter sucesso, porque o faraó é durão. O faraó é obstinado, ele está endurecido, então ele realmente não vai dar ouvido a esses conselheiros. Nós vamos ver aí, possivelmente na quarta que vem, né? Bem, também me lembra o caso do Ló, dos genros de Ló. Quando Deus está para destruir Sodoma e Gomorra, os genros são avisados, né? E eles não dão muito crédito a essa história e permanecem na cidade quando a cidade está sendo destruída. Foram avisados. Deus enviou, deu o recado, mas não quiseram ouvir. Né? Então, aqui, da mesma maneira. Na primeira praga, a gente também lembra que o faraó se recolheu nos seus aposentos. Quando a água se transformou em sangue, eu disse, né, aqui, comentando, que ele deve ter usado de outros recursos para poder, de repente, saciar a sua sede, se não com água, com outra coisa, para tomar banho, se limpar de alguma outra maneira que não com a água do Nilo, mas aqui Deus está dando uma oportunidade, né? Então você não vai precisar fugir, se recolher, mas eu mesmo estou oferecendo uma garantia, uma proteção, mas se vocês me ouvirem. Quem não me ouvir vai ser atingido pela praga, vai se dar mal. 9:21, Êxodo 9, versículo 21. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então, alguns egípcios realmente não ouviram, não atenderam o chamado de Moisés e, como dissemos, se deram mal. Na verdade, ali muitos dos seus escravos, dos rebanhos, a gente vai ver que até mesmo a plantação foi atingida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o texto de Provérbios, capítulo 13, versículo 13. Olha o conselho do sábio ali, Provérbios 13, 13, diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Repito, o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. É triste, mas realmente os zombadores acabam achando que estão por cima, que estão se dando bem, mas uma hora a conta chega, uma hora vão precisar pagar por não terem dado ouvido à palavra de Deus, à voz do Senhor, né? Êxodo 9, versículo 22. Êxodo 9, 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Eu sempre tomo cuidado para ler, né? Porque eu me lembro que tem gente que troca a palavra granizo por granito. Não caiu granito, não é praga de granito, tá? Senão até as casas seriam destruídas, é de granizo, tá? Aquela chuva de gelo, como é popularmente conhecida, né? Aquelas pedrinhas de gelo. Mas foi uma chuva terrível, tá? A natureza, as coisas naturais, aquilo que está sob poder de Deus, servem como instrumentos nas mãos do Senhor. O Salmo de número 148,
versículo 8, ele fala um pouquinho disso. Deixa eu só puxar aqui, Salmo 148, versículo 8. Olha o que o salmista diz ali: relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais cumprem o que ele determina. Tudo isso obedece à voz de Deus. A natureza, quando Deus determina, quando Deus fala, eles obedecem a Deus. O homem, um ser dotado de racionalidade, de consciência, tem dificuldade, acha que o livre-arbítrio é simplesmente o passaporte para a desobediência, né? Não é bem assim. Precisamos atentar para isso, para não pagarmos lá na frente por isso, tá? Então, obedecer a Deus. A gente vê Jesus falando com os ventos, repreendendo os ventos, e eles o obedecem. Bem, Êxodo 9, 23. Vamos voltar para Êxodo, agora o versículo 23. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre toda a terra do Egito. Como aconteceu, ou vai acontecer, na verdade, a gente está lendo um tempo anterior, como vai acontecer lá no Sinai, a voz de Deus abala as pessoas. Trovões e relâmpagos são sinais da presença de Deus. Então, lá no capítulo 19, versículo 16, a gente vai ter um pouco dessa narrativa, né? As chuvas de pedra, diz o comentarista, né, Alan Cole, que as chuvas de pedra são muito mais comuns na Palestina do que no Egito, né? Então, isso também já mostrava uma coisa sobrenatural. No Egito não era tão comum isso acontecer, então o milagre se torna ainda maior, exatamente no momento em que o Moisés levanta a mão. Imagina, né, a cena. Não há um início de tempestade, tudo está bem, mas ao levantar das mãos do Moisés, chuva começa a cair, relâmpago, granizo, tudo simultaneamente, naquele mesmo instante, né? Deixando claro que aquilo era pelo poder de Deus. Né? Interessante também, nos faz pensar e lembrar daquilo que é revelado em Apocalipse, lá no capítulo 16, falando sobre a taça da ira de Deus, derramada pelos anjos, e uma ação parecida, uma chuva de granizo cairá sobre todos os homens, sobre os homens ímpios, mas eles continuam sem obedecer a Deus. Olha só, Apocalipse 16, 21. Então, lá no final de tudo também haverá esses granizos. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Ao invés de olharem para os seus erros, pecados, verem que realmente erraram, eles preferiram blasfemar contra Deus. Essa é a atitude de muitas pessoas quando coisas horríveis acontecem, mas essas coisas vindo pela mão de Deus, como disciplina, como castigo. Ao invés de se arrependerem, se humilharem, preferem blasfemar, preferem murmurar, preferem reclamar como se tivesse o direito de exigir sobre a sua vida apenas as melhores coisas, apenas situações agradáveis, sendo que não vivem dessa maneira, nem mesmo se houvesse um merecimento, não vivem de acordo com isso, né? Mas Deus envia simplesmente estas situações, castiga o homem também por isso. Bem, deixa eu ajustar aqui mais uma vez o meu texto. Vamos ler Êxodo 9, 24 e também o 25. Êxodo 9, versículo 24 e 25. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito,
desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Realmente, alguns foram atingidos. Alguns até escravos, em que os seus senhores não atentaram, não obedeceram, acabaram perdendo ali sua plantação, seu gado e até mesmo os seus escravos. Eu quero ler agora aqui no Salmo de número 29, o versículo 13, o versículo 5, porque ali ele faz uma comparação do poder da voz de Deus com os relâmpagos. Salmos 29, versículo 13 até o versículo 5. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Então, aqui o salmista ele fala do poder do enunciado da voz de Deus, dizendo que a voz do Senhor realmente é muito poderosa. Por isso, lá no Sinai, eles ficaram realmente estremecidos, abalados, morrendo de medo quando Deus falou com eles. E diz aqui que a voz do Senhor quebra os cedros, uma árvore de uma característica, um tronco duro, mas mesmo assim a voz do Senhor, quando atinge, ela quebra esse cedro, né? Então, os trovões aqui foram de tal potência, a chuva, o granizo, que até mesmo as árvores foram quebradas. Isso também aplicava aos egípcios uma situação muito ruim para a economia, né? Para suas plantações, para aquilo que eles haviam plantado. Alan Cole, novamente citando ele diz que a frase deve ser interpretada poeticamente quando diz que atingiu tudo no campo, né? Não em termos matemáticos. Contudo, as dimensões do desastre podem ser avaliadas em 10:7. Novamente, fazendo menção desse capítulo 10, versículo 7, quando eles veem que a terra do Egito está realmente destruída. Vamos até ler lá o Êxodo 10:7, né? E a gente vai ler na quarta, mas eu já antecipo um pouquinho. Essa é a avaliação que eles têm diante de tudo que Deus vem fazendo no meio deles. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem e prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebe que o Egito está arruinado? Então tudo estava sendo destruído. Eles já tinham perdido o rebanho na praga anterior, agora as árvores, alguns escravos, parte do rebanho, né? Então eles suplicam a Faraó que liberte, porque eles estão tendo realmente uma perda, eles estão sendo arruinados por tudo aquilo que vem acontecer. Bem, Êxodo 9, 26, mais um pouco. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não, não caiu granizo. Mão libertadora de Deus, né? Deus realmente colocou sobre o seu povo a sua proteção e por isso eles não foram atingidos. A gente já começou a verificar isso desde da praga das moscas ali. A gente pode ver que Deus já poupa o povo destas situações. Tá? Então, novamente, isso aparece aqui. 9:27, não é a hora, mas é o texto, Êxodo 9:27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, e eu e o meu povo é que somos culpados. Há um passo de admissão aqui do faraó, mas não há arrependimento, né? Ele admite culpa. Só que é interessante, né, ele dizer desta vez, das outras vezes não, né, só desta vez, né, se só errou agora, não há erros anteriores.
ele viu o desastre, ele viu as consequências, e aí ele diz: desta vez eu errei, mas na verdade ele vem errando há muito tempo. Tá? Essa, como disse, foi a primeira praga que produziu morte aos homens, né? Então, ela realmente chamou a atenção do poder de Deus sobre tudo que estava acontecendo ali. Tá? Mas também precisamos reconhecer, é a primeira vez que o faraó admite o seu erro, admite o seu engano, apesar de não ter se arrependido. A admissão ficou um passo apenas, um meio passo, porque ele precisava também admitir e se arrepender. Isso é necessário também para as nossas vidas. Vamos verificar agora 9:28. Olha o pedido do faraó novamente. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Tudo balela, tudo conversa, porque ele, na verdade, não, não liberta o povo, né? Mas é interessante ele dizer aqui, orem ao Senhor, novamente o faraó pedindo para que o Moisés pudesse orar por ele, tá? Deixa eu compartilhar um outro texto aqui com vocês, de Jó, capítulo 38, na fala de Deus respondendo a Jó, Jó 38, versículo 22 e o 23. Olha só o que Deus diz ali. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Gente, esse texto é interessante, porque o que Deus está falando ali? Ele tem um arsenal, ele tem um armazém. As nuvens não só guardam a chuva que vai trazer benefício ao homem, a gente olha ali para o homem do campo que aguarda com mais ansiedade a vinda das chuvas, não guarda só apenas água, mas Deus tem nas nuvens o seu arsenal. Então ele guarda também trovões, saraivas, né, os granizos, para tempo de tribulação, para os dias de guerra e de combate. Nós vamos ver isso também lá em Josué capítulo 10, né? Quando o povo está enfrentando seus inimigos e também ali a chuva de granizo acontecendo. Então Deus ele tem uso da natureza como ferramenta nas tuas mãos, como armas contra o homem, tá? Então isso é interessante. E o faraó aqui ele pede para orar ao Deus do granizo, ao Deus dos trovões, porque de fato Deus é o dono de tudo isso. 9:29, Êxodo 9, versículo 29, Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Houve uma outra oportunidade que Moisés pediu para o faraó escolher quando ele gostaria que a praga tivesse fim. E o faraó quis esperar até o dia seguinte para ver se as coisas não voltavam por si só ao normal. Aqui o Moisés já não pediu para ele escolher, mas já está determinando para ele, para que ele saiba que aquilo não é ao acaso, aquilo é produzido pelo poder de Deus, pela manifestação de Deus. Então ele vai perceber que só vai cessar isso quando ele erguer as mãos. E aí, versículo 30, mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Então, Moisés está disposto a orar. E ele vai orar e vai pedir para que a praga cesse, mas ele sabe que há gente que ainda não sabe o que é tremer diante do Senhor. Isso é interessante, irmãos. Ele está orando por gente que ele sabe que não obedece a Deus. Entende? Eu só vou orar pelos meus irmãos em Cristo. Deus tem alguns momentos de fala com os seus servos, até mesmo com Moisés, ele chega a um ponto que fala, não ore mais por este povo, eu não quero mais que você ore e peça por eles. Tá? Mas isso são
em ocasiões e momentos específicos. O Moisés sabe que tem gente que não obedece a Deus, tem gente que não tem temor ainda de Deus, mas ele está disposto a sair ali da cidade e orar por eles, apesar de saber que eles não temem a Deus. Fica o aprendizado, tá? Orem por todos os homens, por todos os reis, por todas as autoridades. Ah, mas aquele não obedece, né? Ore, tá? Deus ele pede isso do seu povo também. Vamos para o 31, Êxodo 9, 31. Estamos acabando. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Aqui há um comentário do narrador, né? Dizendo exatamente por que o linho não foi atingido, né? Porque na verdade ele ainda não tinha brotado, ele ainda não tinha amadurecido, então por isso não foi atingido. Mas aí os comentários indicam, eu vou compartilhar com vocês a leitura de Oséias, capítulo 2, versículo 9. Ali fala um pouquinho sobre o controle de Deus também sobre os cereais, sobre o trigo, sobre os vegetais, tá? Vou ler o versículo 8 e o 9, Oséias, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata e que depois usaram para Baal. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Tudo é de Deus, todas as coisas são de Deus. Pregamos e falamos recentemente no culto de domingo pela manhã, né, que todas as coisas são nossas, porque somos herdeiros em Cristo Jesus, e Deus nos dá todas as coisas por meio do seu Filho. Mas quando ele deseja, quando lhe apraz, ele fala: eu vou tirar o trigo, eu vou tirar o vinho, é meu, né? Eu vou tirar estas coisas, não vou mais conceder elas a vocês. Bem, deixa eu voltar para Êxodo. Êxodo capítulo 9, me fugiu até aqui a minha ordem. Versículo 31 foi o que nós lemos. Assim, deixa eu também ler com vocês aqui, antes de ler o versículo 32, texto de Tiago, estava me esquecendo de compartilhar ele, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2,19, ele fala assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Estou lendo esse versículo, voltando um pouquinho, porque falamos ali dos conselheiros de parte do povo dos egípcios que não creram em Moisés, mesmo assim foi orar por eles, né? É interessante porque o Tiago chega a dizer que até os demônios creem e tremem, eles sabem que existe Deus, mas há uma insistência de boa parte da humanidade que insiste em não temer a Deus, não reconhece a Deus como Criador, como Senhor poderoso, e não tremem, simplesmente não tremem diante de Deus. Bem, Êxodo 9:32, mais 3 versículos. Todavia o trigo, o centeio, nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Perdão. Assim Moisés deixou Faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Perdão. Uma observação. Moisés sai da cidade. Sai da cidade no meio da chuva de granizo, da tempestade, ok? A gente vê aí Moisés realmente destemido, agindo pelo poder de Deus. Ele vai erguer as mãos para fazer parar essa chuva. Tem rebanho, árvores sendo quebrada, homens morrendo debaixo dessa tempestade de granizo. E Moisés está saindo para orar por gente que não teme a Deus, e ele sai da presença do faraó, sai da cidade para poder
fazer cessar aquela chuva. É interessante. Eu vi isso num dos comentários, Mateus Henry, e não tinha parado para pensar dessa maneira, né? A gente lê, Mateus saiu, Moisés saiu e a chuva parou, mas ele saiu no meio dessa tempestade. É claro que Deus protege os seus servos, né? Deus estava com Moisés, por isso ele sabe que pode sair mesmo debaixo de uma chuva de granizo, porque Deus é com ele, né? Então, isso fica aí também para as nossas vidas, a confiança de que Deus está sempre conosco. 34 e 35, para terminarmos. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Interessante, porque nesse texto fala, né, que o Faraó e os seus conselheiros, né? Então, havia também uma obstinação, havia mais gente que estava de acordo com o Faraó. A gente sabe que, conforme as pragas vão acontecendo, alguns egípcios começam a tomar partido, desejando que o povo saia. Mas havia alguns conselheiros que não eram bons conselheiros, como nós vamos observar lá na história de Roboão, né? Filho de Salomão, que vai ouvir maus conselhos e acaba tendo o seu reino dividido, né? Então, esses conselheiros do faraó também não ajudavam muito, não lhe serviam de nada, porque eles também estavam com ele nessa situação. E o faraó continua obstinado, coisa que Deus, na sua presciência, já sabia, já tinha avisado Moisés, já falei também sobre isso em capítulos anteriores. Isso só mostra realmente a grandeza de Deus e o poder da sua onisciência também. Tá certo? Bem, irmãos, esse é o capítulo 9. Tá? Nós vamos deixar por aqui. Quero trazer novamente uma ênfase que até já adotei em outros capítulos, em outros momentos, mas sobre orarmos por todos os homens, como lemos ali na carta de 1 Timóteo. Todos, inclusive as autoridades. Nós estamos vivendo um tempo, um ano, né, político em que às vezes não dá vontade de orar pelos nossos políticos. Talvez essa seja a verdade. Mas a palavra de Deus nos orienta a isso. Imagino Moisés, né? Se ele tinha realmente esse desejo, eu vou passar aqui horas e horas orando pelo faraó, pelos conselheiros, e eles não temem a Deus. Mas ele fazia isto. Nós temos que extrair aqui alguns aprendizados, não só ler o texto, não só fazer uma análise, trazer alguns termos até técnicos, mas principalmente aquilo que serve para a nossa vida, aplicar a palavra de Deus a nós. Então, caso você não tenha obedecido a Deus nisso, preste mais atenção, mude isso na sua vida, comece a orar por todos os homens, sejam os que você considera bons ou os que você considera maus. Orem por eles também. Que Deus tenha misericórdia dele, que a palavra dele possa edificar as nossas vidas. Amém? Irmãos, nós vamos ao nosso momento de oração. Quero compartilhar com vocês os pedidos, também observar o que vocês compartilharam aí no chat, tá? Deixa eu já colocar em tela os pedidos que nós recebemos aí desde o domingo até agora, e aqui eu já vou dando uma olhada no chat. A gente faz uma troca nesse momento. Enquanto eu olho o chat, você olha os pedidos aí, que eu vou ler daqui a pouco, mas se você tiver oportunidade, anote num papel, num caderno, né? Depois eu vou mandar no chat, ou no zap também para você, mas é importante que você ore pelo e com os seus irmãos, ok? Vamos lá. Nosso chat me diz aqui. Maricélia,
nos conta sobre a melhora do seu sobrinho Mateus. Mateus, ele teve um acidente de moto recentemente, chegou a fazer uma cirurgia, mas ele está melhor. Então a Maricele agradece a Deus por isso. Melhora. Deixa eu botar aqui. Amém. Bem, vou colocar desse lado aqui porque eu sou canhoto. A irmã Dilza agradece a Deus por tudo que ele fez por ela. Agradecimento geral da nossa irmã Dilza, que fez e vai continuar fazendo. Ok, a irmã Marinha pede oração por uma amiga, irmã que está com vírus. Vamos anotar também. O Sérgio pede oração pela saúde da esposa, que está se recuperando da pneumonia, e por um colega que está internado com Covid. O Tuca, ele já colocou também aqui outras transmissões, né? O pedido por ele, nós vamos orar novamente. Então, pela Sheila, que está em recuperação. Minha letra está parecendo letra de médico nessa hora aqui. E pelo Tuca, que está com Covid. Ok. Vejo aqui de novo da irmã Marinha, né? Mas pedido também sobre Covid, que havia mencionado acima. A Felicidade, oração pela Noemi, filha da irmã Carminha. Ok. Irmã Suzy, meu irmão Silvio, pediu para agradecer as orações. Agradece ao Senhor porque ele foi efetivado. Agradeço ao Senhor que Deus continue abençoando e guardando meu irmão nas viagens diárias, nas estradas, assim também como todos os caminhoneiros como ele. Que o Senhor seja com todos nós, nossas famílias e os enfermos, famílias enlutadas e os missionários. Ok, também já estivemos orando aí pelo irmão da nossa irmã Suzy, né, pelo Silvio. Agora nós vamos agradecer os cuidados de Deus por ele. E também famílias, enfermos, enlutados e missionários. A gente percebe já uma prática, né? A irmã Suzy está sempre orando também pelos missionários, o que é muito bom. A irmã Elizabeth Rocha, oração pela nossa amiga da escola Michela, que continua internada e entubada. Agradeço a Deus pela recuperação do esposo dela que está em casa. Também um pedido que nós já temos visto, né? A irmã Elizabeth já compartilhou em outras transmissões, outros cultos. Vamos orar pela Michela, que continua internada. Okay. Zezé, também outro pedido já feito em outras transmissões, o Renato, que é o tio do Douglas, que também está internado. Pela saúde dele. A Maricélia, pela nossa irmã Marinese, irmã da irmã Marisete, por sua saúde, está internada na USP com anemia profunda e coágulo no sangue, no intestino. Que Deus tenha misericórdia.
Marinês. Rodolfo pede pela família. Coloca aqui os nomes, né? Da Vânia, Vanilde, Elza, Clara, Gabriel, Ivonice, Ivan e Alceu. Nós vamos orar pela família do irmão Rodolfo e pelos nomes aqui mencionados também. Eu fechei a janela aqui e parou a chuva. Tô derretendo agora. Daqui a pouco os irmãos vão ver correr aqui um suor, hein? Mas vamos continuar. Ivan e Alceu. Ok. A Neuza compartilha aqui um pedido do Fábio pela sua filha Kathleen, internada com Covid. Poxa vida. Vamos orar também por eles. Irmã Delza, pela sobrinha Wagner e esposo e Fred, todos com Covid. Ok. Delza. Felipe, pela prima Noemi, que está com aneurisma cerebral, precisa submeter a uma cirurgia. Agradece a Deus pela porta de emprego. Então, o do Felipe aqui se assemelha. Cadê? Deixa eu anotar aqui. Com a Felicidade, né? A Felicidade pediu pela Noemi. Vou colocar aqui junto. Também é pedido do Felipe. E o Felipe acrescenta aqui pelo emprego, pela porta de emprego. Oh, glória a Deus. Mais um empregado. Aí, Suzy. Suzy, recentemente nós oramos. Deus ouviu. Agora Felipe. Claudinha, nós também oramos. Amém por isso. Orem pela irmã Rubenilza, irmãos, quanto a emprego também, tá? Ok. Eu acho que eu não pulei nenhum pedido. Eu vejo alguns outros comentários, mas não pedidos de oração, né? A gente vamos orar então aqui pelos pedidos. E a nossa irmã Miriam está aqui conosco, eu vi aqui no chat dos irmãos. Até onde eu soube, a irmã estava ainda no hospital. Não sei se ela está assistindo de lá, acompanhando de lá o culto, né? Mas nós temos orado também pela vida da irmã Miriam Coso, tá certo? Olha, o meu garrancho aqui deu quase uma folha, irmãos. Nós vamos orar então, assim, ó, os pedidos aqui da tela. Marinha, irmã Nádia Vélez, Amanda, filha da nossa irmã Carla, o Thomas, nosso irmão Márcio e Dani, Ana Beatriz, também da Felicidade, Rubinho, pedem por suas famílias. Então são várias pessoas pedindo pela família, nós reunimos eles neste mesmo pedido. A Rúbia, que acabei de comentar, a irmã Rubenilza pede pelos desempregados. A Beatriz Ângela agradece pela melhora da sua bisavó, a mãe da nossa irmã Iraci. A irmã Nádia Espósito e também o Rúbio, esposo dela, pedem pela vida da Maria Eduarda, a filha deles, do casal, e agradece pelos 14 anos de casamento, comentamos no domingo, né? O Rúbio também ainda pede pelo amigo Reginaldo, pelo relacionamento dele. Há o agradecimento também do aniversário do irmão Tiago para o Solo, domingo, ele aniversariou, então nós também
comentamos e compartilhamos já no domingo. A irmã Mariane, filha da nossa irmã Luciene, agradece pelo emprego do tio Luciano e pela gravidez da sua mãe, a Luli. E a irmã Domingas pede pela sua saúde e pela saúde da sua irmã Mariane. Certo? São os pedidos de oração que nós temos. Vamos orar neste momento, irmãos. Deixa eu só ajustar aqui para que a gente possa orar juntos. Bendito Deus, Pai eterno, já te louvo, agradeço ao Senhor pelo tempo, pelo momento de poder estar reunido, ainda que virtualmente, com os meus irmãos, mas no mesmo espírito, diante do teu trono de graça. Agradeço ao Senhor por saber, Pai, acompanhar agora aqui que estamos também com a nossa irmã Miriam Coso. Ser com ela, Deus. Eu sei que o Senhor tem estado com ela, que o Senhor tem preservado, guardado ela. Apesar do momento da internação, isso não muda. Nós temos a certeza que o Senhor está com ela. Cuide dela, Pai. Dê sabedoria a cada um dos médicos, dos profissionais que ali estão atuando, Pai, no cuidado dela. Breve nós ouviremos o seu testemunho, saberemos dos teus feitos na vida dela, Pai, que já não é de hoje. Os teus milagres presentes na vida da tua serva. Cuida dela, cuida dos seus familiares, cuida de cada um, Pai, da sua casa, do seu esposo, filhos, netos, todos eles, Senhor. Alcance-os com a tua graça e com a tua misericórdia. Deus, te peço também pela Wagner e esposo, sobrinhos da nossa irmã Delza, também pelo Fred e também, Pai, peço por cada um da família da nossa irmã Delza. Ela diz que estão com Covid, diz que a sobrinha dela está com Covid. Por favor, ajude-os, Pai. Essa enfermidade tem atingido muitos e certamente, claro, a nossa preocupação por conta disso. Do mesmo modo, a Kathleen, filha do Fábio, ser com ele, do Fábio, com a Karina, com a sua outra filhinha também, Pai, mas ajude a Kathleen neste momento, Pai, tão nova, também passando por essa dificuldade, enfrentando essa enfermidade. Misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traga a Kathleen novamente, a sua saúde normal, para o convívio com seus pais, com a sua irmã, enfim, Senhor, cuida dela. Senhor, peço por mais uma família, e aí eu cito a família do nosso irmão Rodolfo, ser com a Vânia, com a Vanilde, com a Elza, com a Clara, com o Gabriel, Ivonice, Ivan e Alceu. Que todos eles, Pai, estejam seguros pelo Senhor. Seja qual for a condição, a situação, clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo por cada um deles. Outros familiares, Pai, também sejam abençoados, sejam alcançados pelo Senhor. Ser com Rodolfo, com a sua casa, com o seu lar, proteja-o em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como todos os seus familiares. Peço também, Pai, pela Maria Inês, pedido da nossa irmã Maricélia, esta que está internada, Pai, precisando também dos teus recursos, do teu poder, ser com ela, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude, visite, Pai, para que ela possa sair desta internação e que não haja nenhuma sequela, Senhor. O pedido da nossa irmã e a oração é para que a tua misericórdia seja efetiva na vida dela. Ser com ela, também com a irmã Marisete, com toda a sua família, Senhor. Pai, eu peço pelo Renato, também com a tua misericórdia, Pai, ser com ele naquele leito de hospital. Ser com os médicos, Pai, que já não têm tantas esperanças quanto a ele, mas que eles apliquem
todo o conhecimento dado pelo Senhor a eles no cuidado dele. Ser com o Douglas, com a sua família, seus tios, suas tias, cada um deles, ser com o Breno, com a Heloísa, com a Andressa. Visite-os, Pai, console, conforte diante dessa situação, esse temor que eles estão vivendo nesse momento. Guarde o Renato, Deus, tem misericórdia desta vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu peço também pela Michela, amiga da nossa irmã Elizabeth, que está internada, Pai. Não é de hoje esse pedido, nós temos clamado por ela. Por favor, Senhor, ajude-a. Visita ela no seu local, seja no leito, seja onde ela estiver, Pai, por favor, que ela possa se ver livre de todos aqueles tubos, de toda aquela situação, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço pela melhora do seu esposo, agradeço por ele já estar em casa, mas que a alegria naquele lar seja completo. Eles possam viver esta alegria juntos, Pai. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Peço também pela vida da nossa irmã Suzy. Estenda o teu poder sobre o Silvio, irmão dela, que tem as suas viagens, os seus riscos na estrada. Guarde ele do homem mau, do homem maligno, da imprudência. Guarde ele dos acidentes. Por favor, Deus, preserve-o em nome do Senhor Jesus. Guarde a cada profissional, cada caminhoneiro, Pai. Sabemos quão tenso, quantos riscos eles correm, Pai. Por favor, que possam todos retornar ao seu destino, à sua casa, em segurança. Sê com os teus servos, Pai, por favor. Seja também com as famílias, enfermos, enlutados e os missionários, como é pedido pela nossa irmã Suzy também. Senhor Deus, te agradeço, louvo pela vida do Felipe, pelo emprego dado a ele, Senhor. Teu servo pediu, confiou em ti e o Senhor o atendeu. Obrigado, louvado seja o teu santo nome. Que ele tenha sucesso neste emprego e que seja abençoado para assim também abençoar aqueles que ali estiverem. Peço pela Noemi, Senhor, ser com ela também. Pedido do Felipe, pedido da irmã Felicidade, que agora se torna pedido da tua igreja. Rogamos, suplicamos por esta vida, Senhor. Coloque-a de pé de novo, Pai. Ser com a irmã Carminha, ser com seu esposo, ser com os seus demais filhos, familiares, que certamente ficam preocupados diante dessa situação. Pedimos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o Tuca, guarde-o também, Senhor. Tire-o logo, Pai, desta enfermidade. Que haja reconhecimento da tua ação, que o teu nome seja glorificado, Pai, no restabelecimento do Tuca. Ajude-o, Pai. Também peço pela Sheila, minha cunhada, esposa do Sérgio, Pai, por favor, trate ela dessa pneumonia, Senhor. Cure a tua serva. Ajude para que ela esteja novamente bem, cuidando da sua casa, dos seus filhos, dos seus compromissos. Por favor, Senhor, se com ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço também, Pai, pela irmã Marinha, por sua família. Agora ela pede também por uma das suas amigas, uma irmã que está com o Covid, Senhor. Guarde também esta vida, Senhor. Nosso pedido é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajude-a neste momento, principalmente trazendo paz ao seu coração. Ser com a irmã Marinha, cada um dos seus familiares. Pai, peço pela vida da nossa irmã Dilsa. Peço e me uno a ela em agradecimento ao Senhor. O Senhor tem sido fiel. Com a irmã Dilsa, o Senhor tem guardado ela. O Senhor tem ajudado a Pai diante de alguns exames. Guarde a sua família, o seu lar, a sua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Agradeço pela fé e pela comunhão que temos tido com ela. Agradeço também, Pai, pelo Mateus, porque o Senhor tratou dele, o Senhor cuidou dele. E agora teu nome é exaltado. Ser com a Marilis, com a Maricélia, com os seus familiares. Obrigado, Deus, por mais esta vida preservada, guardada pelo Senhor. Deus, também quero te pedir pela nossa irmã Domingas, ser com ela, Deus, a sua saúde. Obrigado pelo testemunho que podemos ouvir dela, os cuidados que o Senhor tem ministrado a ela, Pai, coisas maravilhosas. Obrigado porque mesmo sem saber os homens têm agido, Pai, em teu favor, de acordo com o que o Senhor ordena, assim como lemos hoje, como acontece com as nuvens, com as tempestades, com os granizos. Tudo, ó Pai, atende às tuas ordens. Obrigado porque o Senhor colocou uma pessoa para agir na vida da irmã Domingas. Você também com a irmã dela, Mariane, por favor, Pai, peço por ela. Falo também, Pai, peço pela Mariane Galdino, pela sua vida, pela sua família, pela sua mãe que está grávida. Guarde este bebê, essa gravidez, protege em nome do Senhor Jesus. Que venha como serva do Senhor, que venha para alegrar a família, Pai, e abençoar. Obrigado pelo também emprego do Luciano. Tanto tem aguardado, Pai, o Senhor o abençoou. Ali onde ele está, ser com ele, com a sua família, com a sua mãe, com a sua esposa, seu filho. Por favor, Deus, guarde-os em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também, Pai, pela vida do Tiago. Obrigado pelo teu servo, Pai, pelos anos de vida que o Senhor tem dado a ele. Continue a permitir a ele anos de vida, desenvolvimento diante do Senhor em graça. Que ele seja usado constantemente pelo Senhor para a tua obra e que haja sempre alegria em seu coração, Pai. Obrigado pela comunhão e pela vida do Tiago. Peço também, Senhor, pela nossa irmã Nádia, pelo nosso irmão Rubio, principalmente pela Maria Eduarda, sua filha. Cuide desta criança, Pai, tão alegre, tão disposta. E pedimos, Pai, pela sua saúde. Guarde-a, cuide, trate com a tua misericórdia. Louvo ao Senhor pelos anos de casamento do nosso irmão Rubio, da nossa irmã Nádia. Preserve-os também, Pai. Guarde esta família. Ser com o Reginaldo, Pai, está com um momento difícil no seu relacionamento. Precisa ter sabedoria, precisa da paz que somente teu Santo Espírito pode conceder. Ajude-o também, Pai, ser com ele e com a sua companheira, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pela vida da Beatriz Ângela. Guarde, Pai, em nome do Senhor, dando a ela sempre sabedoria, vinda dos altos céus. Agradeço pela melhora da sua bisavó. Também é um pedido que temos compartilhado já por algum tempo, confiado que o Senhor tem estado com ela, que o Senhor tem guardado. Dê saúde a ela, Pai, pedido em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço pela Rubenilza, para que ela tenha a mesma alegria de ter um emprego, Pai, como o Felipe, como a irmã Suzy, como a irmã Claudinha, como o Luciano, pessoas que oramos, ó Pai, que agora falam, testemunham do teu poder sobre a vida delas, de poderem estar agora trabalhando dignamente, Senhor. Permita a Rubenilza também, Pai. Dê a ela essa oportunidade, abra as portas de emprego, conceda sabedoria à tua serva. Também famílias, Pai, colocando-se diante do teu altar. A irmã Marinha com a sua família, oramos por ela e pedimos novamente por cada um deles. A irmã Nádia Vélez, o irmão Nilson,
seus filhos, netos, familiares, irmã Amanda, Wagner, Carla, Gustavo, irmão Thomas, Márcio, Dani, seus avós, seus primos, seus tios e família, irmã Ana Beatriz, Binho, Felicidade, Camila, seu esposo e sua filha. Por favor, Deus, guarde cada uma dessas famílias. Guarde as famílias dos teus servos, as famílias da tua igreja. Guarde a minha família, Deus. Obrigado por esta minha família. Eu louvo, peço por meus irmãos, oro em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e agradecido por estar fazendo parte da família do Senhor. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos encerrar com o cântico, com o hino de missões, o hino que nos leva a pensar e a agir por amor. Por amor a Deus, precisamos continuar proclamando, mesmo aqueles que não temem. Na verdade, principalmente por aqueles que não temem, né? Temos hoje o aprendizado de Moisés, de continuar orando, de continuar proclamando, mesmo sabendo que eles ainda não temem, que eles ainda não respeitam Deus. Mas por amor a Deus, nós vamos obedecer e seguir as ordens do nosso Senhor. Vamos louvar, vamos agradecer a Deus também com este louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para cultuar o nosso Senhor. Estamos aqui para entregar o nosso melhor, entregar nosso louvor e toda a nossa adoração ao nosso Senhor. Então vamos louvar a Deus. O título dessa música é Por Amor. Sabemos que nós somos inundados por amor de Cristo e estamos aqui para declarar o amor dele para todas as outras pessoas, porque ele nos amou primeiro. Então vamos louvar. Fazer história.
por amor, só por amor de Brasil. Não descansarei até as palmas cambiar no fogo. Por amor, só por amor de Brasil. Não me calarei até conquistar minha pátria. Por amor, só por amor de Brasil. Não descansarei até as palmas cambiar no fogo. Amém, glória a Deus. Realmente é só por amor mesmo, só pela graça do Senhor e o amor dele que foi tão grande por nós. Estamos aqui para realmente declarar esse amor para toda criatura, compartilhar o amor de Cristo. Amém, irmãos. Ora, nosso Deus, nós estamos encerrando o culto desta noite. Ore, tá, irmãos? Vou atualizar, não consigo colocar de pé, porque senão a luz atrapalha, mas tem uma listinha aqui de orações. Eu vou atualizar aqui, depois o culto ainda tem trabalho a fazer, mandar para você no Zap também, para que você continue em oração. Né? Não adianta todo esse trabalho se você não estiver orando, senão eu anoto aqui só para mim. Mas é importante que você continue orando pelo teu irmão, pela tua irmã, agradecendo a Deus pelo que ele tem feito, né? Esse é o nosso incentivo para que você continue em oração, as suas orações particulares. Você e Deus no seu quarto fechado, no seu ambiente, colocando diante do Senhor os pedidos de agradecimento. Não esqueça disso, tá bom? Por favor. Também, lembrando que nós, no mês de março, entraremos no tempo de missões mundiais, campanha de missões mundiais. Por isso, prepare a sua oferta antecipadamente, eu falo isso com muita tranquilidade, né? Que Deus trabalhe no seu coração para que a gente possa enviar, ajudar o trabalho que está sendo realizado nos campos. Prepare os teus olhos para aquilo que você vai ver dos feitos de Deus no trabalho missionário, tá? Nos campos missionários. Prepare o seu olho, o seu coração. Nós vamos receber, né, missionários nesta campanha para falar um pouco do trabalho no campo. Eu falo missionários no plural, estamos aí em vista de pelo menos dois missionários nesse mês de março conosco na igreja. Então nós vamos realmente falar bastante sobre missões. Prepare o seu joelho, né, para orar, para se inclinar, para se prostrar diante de Deus, para orar pelos trabalhos feitos pelo campo missionário. Se prepare completamente. Se prepare para a campanha de missões mundiais, tá certo? Que Deus realmente mexa com o nosso povo e nos leve a obedecer a sua voz. Desejo a cada um de vocês uma ótima noite, no final de quarta-feira, que Deus os abençoe. Nos encontramos amanhã, às 20 horas, aqui também ao vivo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.